Imagine-se preso em um pesadelo onde o medo toma forma e a névoa esconde horrores indescritíveis. Em Silent Hill 1, você joga com Harry Mason, um pai desesperado em busca da sua filha desaparecida na cidade amaldiçoada de Silent Hill. Cada beco, cada corredor escuro pode esconder uma ameaça terrível. Criaturas deformadas, mistérios psicológicos e uma história aterrorizante que mexe com sua mente. Com uma atmosfera sufocante e uma trilha sonora perturbadora, Silent Hill redefiniu o terror nos videogames e continua sendo um clássico inesquecível. A jornada de Harry Mason para Silent Hill, impulsionada pelo amor por sua filha adotiva Sherry, serve como a porta de entrada para um reino de terror inimaginável. O misterioso acidente de carro na entrada da cidade não é um evento aleatório, mas sim o primeiro passo em uma descida orquestrada para o coração das trevas. A Silent Hill que Harry encontra não é apenas uma pacata cidade turística que ele esperava. A névoa densa e sobrenatural que envolve não é uma ocorrência natural, mas uma manifestação física da angústia e do sofrimento acumulados na cidade. Essa névoa age como um véu, ocultando as monstruosidades que espreitam nas sombras e que vai intensificando a sensação de isolamento e desorientação. As criaturas grotescas que Harry encontra não são meros monstros, elas são a materialização dos medos e dos traumas dos habitantes da cidade, distorções carnais das suas psiques perturbadas. A própria realidade parece maleável, curvando-se e fragmentando de acordo com as emoções intensas que emanam da cidade, criando ambientes surreais e aterradores. A busca desesperada de Harry por Sherry rapidamente se torna uma descida a um pesadelo pessoal, onde as suas próprias ansiedades e medos podem se manifestar num ambiente hostil. No entanto, essa jornada individual está entrelaçada com a história sombria e os segredos obscuros da própria Silent Hill. O culto religioso que exerce um poder sobre a cidade é um elemento central dessa história, com suas crenças distorcidas e práticas cruéis que contribuíram para a atmosfera de terror e sofrimento. O culto, com sua fé fanática e sua busca por um poder obscuro, é um catalisador de eventos sobrenaturais que assolam Silent Hill. No centro da maldição de Silent Hill reside o poder psíquico latente de uma jovem chamada Alessa. Ela é a chave para entender a natureza distorcida da cidade. Vítima de abuso e de rituais cruéis, perpetrados pelo culto, seu intenso sofrimento e sua raiva reprimida se manifestaram com uma força psíquica poderosa, deformando a realidade de Silent Hill de acordo com seus pesadelos. A outra realidade, a outra dimensão infernal que Harry ocasionalmente vislumbra, é uma manifestação direta da psique torturada de Alessa. A busca por Sherry, portanto, está intrinsecamente ligada ao destino de Alessa e à tentativa de impedir que seus pesadelos consumam completamente a realidade. A verdade por trás da maldição de Silent Hill não é entregue de forma fácil. O jogador precisa desvendar gradualmente a teia de horror através da leitura de documentos criptados, que revelam fragmentos da história da cidade e dos rituais do culto. As visões perturbadoras que Harry experimenta, muitas vezes fugazes e enigmáticas, oferecem insights sobre o sofrimento de Alessa e os eventos traumáticos que moldaram a cidade. Os encontros com os personagens enigmáticos, cada um com seus próprios segredos e motivações obscuras, fornecem mais peças para o quebra-cabeça da lore. A narrativa se desenvolve como um mistério sombrio, onde a compreensão completa da maldição de Silent Hill exige que o jogador conecte os pontos e interprete o simbolismo presente em cada detalhe do ambiente dos encontros. A lore de Silent Hill 1 é rica em simbolismo e subtexto, mergulhando em temas profundamente perturbadores e relevantes. O sofrimento de Alessa e os eventos que a marcaram para sempre expõem a crueldade e as consequências devastadoras do abuso. Outro ponto é o fanatismo religioso. A representação do culto e suas crenças distorcidas oferece uma crítica sombria ao fanatismo religioso e ao poder destrutivo da fé cega. A questão da culpa. A psique de alguns personagens é atormentada pela culpa por eventos passados, e essa culpa se manifesta de formas monstruosas na Silent Hill distorcida. A fragilidade da sanidade, onde a linha entre a realidade e a alucinação se torna tênue em Silent Hill. A lore de Silent Hill 1 é muito mais do que uma simples história de terror. É uma exploração profunda e perturbadora do sofrimento humano, dos segredos obscuros de uma cidade amaldiçoada e do poder destrutivo da psique traumatizada. A busca de Harry por sua filha o leva a desvendar uma teia de horror
terror que ressoa em um nível psicológico profundo, tornando a lore um dos pilares fundamentais da experiência aterrorizante e inesquecível de Silent Hill. A verdadeira genialidade de Silent Hill reside em sua arquitetura meticulosa de terror psicológico, construída camada por camada para criar uma atmosfera opressora e inesquecível que transcendem os sustos superficiais. O jogo demonstra uma compreensão profunda de como manipular a percepção do jogador, explorando seus medos mais primordiais e penetrando nas profundezas da sua mente de maneiras que poucos jogos da época, ou mesmo atuais, conseguiram alcançar. A névoa onipresente em Silent Hill não é meramente uma solução engenhosa para as limitações de hardware da época para o processamento de cenário em longas distâncias. Ele se torna um elemento narrativo e atmosférico crucial, um véu espesso que engole a cidade e mergulha o jogador em uma constante sensação de isolamento profundo. A visibilidade drasticamente reduzida força Harry, e por extensão o jogador, a avançar cautelosamente, com a constante apreensão de que o horror pode se manifestar a qualquer momento, vindo de um ponto cego na névoa. Essa incerteza constante gera uma tensão, pois o desconhecido se torna uma ameaça tão real quanto qualquer criatura visível. A escuridão profunda que engole os ambientes internos intensifica essa sensação de vulnerabilidade e claustrofobia. Sem a capacidade de ver claramente, o jogador se torna dependente de um pequeno raio de luz da lanterna, que paradoxalmente revela apenas fragmentos do terror circundante, deixando a imaginação preencher as lacunas com horrores ainda mais sinistros. Essa combinação magistral de névoa e escuridão priva o jogador de seus sentidos mais confiáveis, criando um estado de ansiedade constante e paranoia crescente. A trilha sonora de Akira Yamaoka é muito mais do que uma simples música de fundo. É uma obra-prima do terror sensorial, um componente visceralmente desconfortável e perturbador que trabalha incessantemente para minar a sanidade do jogador. A mistura inquietante de ruídos industriais enferrujados, o estático crepitante que permeia o ar como um presságio de algo errado, os sussurros distorcidos que parecem vir de lugar nenhum, as melodias melancólicas e dissonantes se fundem para criar um ambiente sonoro que prenuncia o horror muito antes dele se manifestar visualmente. Esses sons não apenas assustam, eles corroem a confiança do jogador na segurança do ambiente, sugerindo que algo está fundamentalmente errado com a própria realidade de Silent Hill. O design sonoro é tão eficaz em sua sutileza quanto em seus momentos mais estridentes, criando uma paisagem sonora de angústia inaudível que se instala na mente do jogador, tornando cada passo uma experiência carregada de tensão. As criaturas que Harry encontra em Silent Hill não são monstros genéricos para assustar. Elas são manifestações grotescas e visceralmente perturbadoras dos traumas, dos medos e da psique perturbada dos personagens da própria cidade. Cada criatura parece carregar consigo uma história de sofrimento e angústia, refletindo os horrores que assolaram Silent Hill e a mente atormentada de Alessa. Seus designs repulsivos e simbólicos evocam sentimentos de angústia profunda, medo primal e uma repulsa instintiva. A forma como se movem, os sons que emitem e a própria maneira como atacam parece carregar consigo um significado oculto, sugerindo as feridas psicológicas que lhes deram origem. Ao invés de um simples pular na tela, essas criaturas se insinuam na mente do jogador, deixando uma impressão duradoura de algo visceralmente errado e profundamente perturbador. Silent Hill constantemente joga com a percepção do jogador, desestabilizando sua compreensão do que é real e do que não é. A alternância fluida e repentina entre Silent Hill e Nevoada, com a sua atmosfera densa e claustrofóbica, e aquele mundo paralelo enferrujado e ensanguentado, gera um reflexo distorcido e infernal da realidade alimentado pelo sofrimento de Alessa, o que intensifica a sensação de pesadelo e a perca de controle. Essa transição entre diferentes camadas da realidade não é apenas uma mudança visual, ela afeta a própria jogabilidade, com novos perigos e desafios surgindo em ambientes familiares, minando a confiança do jogador em sua capacidade de se orientar e sobreviver. Essa manipulação constante da realidade cria uma sensação de estabilidade e paranoia, onde o jogador nunca tem certeza do que é real ou do que é uma projeção da mente perturbada de Alessa. Mesmo com os avanços gráficos e tecnológicos, Silent Hill 1 ainda oferece uma experiência única e valiosa. Primeiro, uma obra-prima do terror psicológico.
que você busca um jogo que vá além dos sustos fáceis e explore o terror em um nível psicológico profundo, Silent Hill 1 é uma experiência essencial. Segundo, uma atmosfera inigualável. Nenhum outro jogo capturou a mesma sensação de angústia, isolamento e terror existencial da Silent Hill original. A névoa, o som e o design dos ambientes continuam sendo incrivelmente eficazes. Terceiro, uma história perturbadora e intrigante. A narrativa complexa e cheia de simbolismos prende o jogador do início ao fim, incentivando a interpretação e a reflexão sobre os temas abordados. Quarto, um marco na história dos videogames. Silent Hill é um título fundamental que influenciou inúmeros jogos de terror e redefiniu o gênero de terror psicológico. Experimentar o original é essencial para entender a evolução do gênero. Quinto, um desafio clássico. A jogabilidade Tank Control e a dificuldade elevada podem ser um desafio para jogadores modernos, mas superá-los proporciona uma sensação de conquista gratificante. Para quem vivenciou Silent Hill no seu lançamento, a nostalgia é carregada de uma estranha mistura de medo e fascínio. A estética datada, com seus modelos poligonais e texturas borradas pela névoa, paradoxalmente contribui para a atmosfera única e perturbadora do jogo na memória dos jogadores. A peculiaridade dos controles Tank é lembrada com carinho, ou talvez com arrepio e frustração, evocando uma época em que essa era uma mecânica comum em jogos de aventura e terror. Mesmo com a ênfase no terror psicológico, Silent Hill tinha os seus momentos de sustos repentinos que deixaram muitos jogadores tensos e apreensivos. A escassez de munição e a fragilidade de Harry diante das criaturas grotescas criavam uma genuína sensação de desamparo que marcou a experiência de muitos jogadores. E Silent Hill representou para muitos jogadores a introdução ao estilo de terror mais maduro e psicológico, diferente do terror mais direto e visceral de outros jogos da época. O impacto cultural de Silent Hill reverberou muito além das fronteiras do mundo dos videogames, infiltrando-se em diversas formas de mídia e influenciando a maneira como o terror é concebido e apresentado na cultura popular. Esse novo padrão influenciou inúmeros jogos subsequentes, inspirando desenvolvedores a buscar formas mais sutis e psicológicas de induzir o medo em seus jogadores. O universo sombrio e os conceitos perturbadores de Silent Hill transcenderam o meio dos videogames, gerando adaptações para o cinema, histórias em quadrinhos e outras formas de mídia. Embora as adaptações cinematográficas tenham gerado opiniões divididas entre os fãs em relação à sua fidelidade e qualidade, elas inegavelmente ajudaram a popularizar a estética visual única e alguns dos conceitos centrais da série para um público mais amplo. A névoa, o design icônico de criaturas como o Pyramid Head, introduzido em Silent Hill 2, mas fortemente influenciado pela atmosfera do primeiro jogo, e a sensação de um mundo corrompido e distorcido alcançaram uma nova audiência através do cinema. Em suma, Silent Hill transcendeu seu status como um mero jogo, tornando-se uma obra-prima que redefiniu o terror nos videogames e deixou uma marca na cultura popular. Sua genialidade na criação de uma atmosfera opressora e perturbadora, na exploração de temas psicológicos complexos e na construção de uma lore rica e simbólica continua a influenciar e a inspirar criadores e a fascinar audiências em busca de uma experiência de terror que vá além do superficial e mergulhe nas profundezas da mente humana. A névoa de Silent Hill não se dissipou com o tempo. Ela continua a envolver e a assombrar a imaginação coletiva.